Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Desde já quero dizer que estou morrendo de saudade de cada um de vocês. E hoje a tia Dani vai compartilhar com vocês um pouco sobre a história dos números. Não se pode falar em matemática se não falar em números. Assim não teriam aulas de matemática, não é isso? Então a tia Dani vai trazer hoje, através desse vídeo, um pouquinho dessa história que é legal, trazer um pouco do conhecimento histórico para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Como surgiu a necessidade de contar? Você já parou para se perguntar? Então, você já usou muitas vezes os números, mas será que você já parou para pensar sobre de que surgiram os números? Ou como foram as primeiras formas de contagem? Como os números foram criados? Ou será que eles sempre existiram? Para descobrir sobre a origem dos números, precisamos estudar um pouco da história humana. Os povos primitivos viviam daquilo que a natureza lhes dava. Não sabiam nem precisavam saber quantos objetos tinham. Mas com a invenção da agricultura e a domesticação de animais, o homem teve a necessidade de contar. Primeiro, a agricultura passou a exigir o conhecimento do tempo, das estações do ano e das fases da lua, e assim começaram a surgir as primeiras formas de calendário. Depois, com os pastores que faziam a contagem de seu rebanho usando pedras. Cada animal que saía para o pasto de manhã correspondia a uma pedra que era guardada em um saco de couro. No final do dia, quando os animais voltavam do pasto, era feita a correspondência inversa, onde para cada animal que retornava, era retirada uma pedra do saco. Se no final do dia sobrasse alguma pedra, é porque faltava algum dos animais. E se algum fosse acrescentado ao rebanho, era só acrescentar mais uma pedra. A palavra que usamos hoje, cálculo, é derivada da palavra latina cálculos. Cálculos, que significa pedra. A correspondência, unidade a unidade, não era feita somente com pedras, mas eram usadas também nós em cordas, marcas nas paredes, talhes em ossos, desenhos nas cavernas e outros tipos de marcação. Os talhes nas barras de madeira, que eram usados para marcar quantidades, continuaram a ser usados até o século XVIII, na Inglaterra. A palavra talhe significa corte. Hoje em dia, usamos ainda a correspondência unidade a unidade. Com o passar do tempo, as quantidades foram representadas por expressões, gestos, palavras e símbolos, sendo que cada povo tinha sua maneira de representação. Levantar os dedos permitiam saber, no momento, a quantidade de objetos, mas não permitia guardar essas informações. Separar as pedras já permitia guardar as informações por mais tempo, mas não era muito seguro. Surgiu, portanto, a necessidade de registrar as quantidades, números. Porém, com o surgimento da escrita, isso foi possível. Foram os sumérios que inventaram a escrita. Os sumérios são considerados a civilização mais antiga da humanidade. Eles viviam na região sul da Mesopotâmia, onde hoje se localiza o Iraque. Os sumérios inventaram um sistema de numeração utilizando regras e símbolos para escrever os números que eram gravados em placas de barro.
Estes eram símbolos que os sumérios usavam para representar os números. Além dos sumérios, outros povos começaram a representar os números através de símbolos. Os maias, civilização que habitou a América Central, atualmente o sul do México. Eles criaram um sistema de numeração que tinha como base não a dezena, mas a vintena. Os egípcios, civilização conhecida por suas invenções e cultura, criaram a escrita hieroglífica, que utilizava desenhos para representar os números, que são chamados hieroglifos. Nessa imagem a gente pode ver os símbolos egípcios. Os egípcios utilizavam nas folhas de papiro, uma planta existente na margem do Nilo, e produziam uma espécie de papel, onde faziam seu registro. Alguns de seus registros chegaram até os dias atuais. Alguns papiros foram encontrados. Um desses exemplos é o papiro de Hill, que se encontra atualmente no Museu Britânico. Os romanos, consideravam uma das civilizações mais importantes da antiguidade, inventaram um sistema de numeração, utilizando letras maiúsculas para representar os números. A gente vai estudar, pessoal, esse sistema de numeração. É o sistema de numeração romano. Esse sistema de numeração foi utilizado em todo o Ocidente por aproximadamente 2000 anos. Mas afinal, quem e quando foi inventado o sistema de numeração decimal? O sistema de numeração decimal foi inventado pelos povos índios que habitavam o norte da Índia. Foi no início da era cristã que surgiu a numeração de posição, onde os símbolos e os algarismos valiam de acordo com a posição que ocupavam na escrita de um número. O zero foi o último símbolo a ser criado. Al-Khwarizmi, acho que é assim que lê o nome desse cara, foi um grande matemático árabe. Estudou os livros de matemática vindos da Índia e escreveu um livro que indicava e explicava como funcionavam os símbolos índios. Os símbolos índios evoluíram, ficaram conhecidos como a notação de Al-Khwarizmi, por isso o nome do algarismo. No entanto, Leonardo de Pisa, atualmente conhecido como Fibonacci, em uma de suas viagens conheceu esse sistema de numeração e em 1202 publicou o livro Liber Abaci, demonstrando que com os símbolos índios e o zero, inventado pelos árabes, era possível representar qualquer número. No entanto, mais tarde descobriu-se que eram necessários números que não eram inteiros e não haviam símbolos para representá-los. Foi assim que a vírgula foi inventada. Simon Esteve foi o primeiro a usar a vírgula na representação de números não inteiros. Então, pessoal, meus queridos alunos, tia Dani quis contar um pouquinho dessa história a vocês, certo? E é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.